Boa noite a todos. Boa noite. Coisa linda essa sala cheia. E mais um mezanino dos irmãos desencarnados que tá, ó, bombando. Então hoje nós vamos ter o Rogerinho, vai fazer a exposição para nós, vai conversar sobre um assunto que ele tem bastante propriedade. Espero que todos nós possamos ouvir, trazer para a nossa realidade e o mais importante, tudo aquilo que for possível colocar em prática, né? Que isso que é importante. O que a gente ouve aqui não é para ficar guardado, é para colocar em ação. É isso que é o importante dentro da doutrina. Então, neste momento, pedimos a espiritualidade de luz da nossa casa, a permissão, o amparo, a assistência para o nosso expositor e para todos nós, que possamos ter momentos de muita serenidade, de muita reflexão, e que nos momentinhos que antecederem ao passe, a gente possa fazer os nossos pedidos. Com toda certeza, a espiritualidade está pronta a nos atender naquilo que nós já tivermos o merecimento de receber. Então, que o Pai, de bondade infinita, estenda seu manto de luz sobre essa casa, sobre o lar de todos nós, que ao retornarmos ao lar, possamos levar tudo que aqui recebemos e multiplicar com aqueles que lá se encontram e que não puderam estar aqui. Que assim seja. Deixa eu arrumar aqui, né? Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, né? Primeira exposição, a gente sempre fica, né, meio nervoso, então se tiver alguma gaguejada, vocês não reparem. Obrigado, Tia Rô, né? Porque só chamo de Tia Rô, né? Pela apresentação. E hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho de extrema importância, e eu vejo que cada vez aqui na casa mais tem crianças, hoje até o nosso Heitorzinho tá aí, que é infância e mediunidade, né? A gente vê que a gente ouve falar muito disso, muitos pais vêm a nós para saber o que fazer nesses casos, né? Porque os pais às vezes estão perdidos, não sabem muito como lidar com isso. Então, antes de começar, eu gostaria de definir o que é mediunidade, tá? Para o nosso decodificador, Allan Kardec, que foi quem definiu esse nome, quem decodificou o nome e mostrou para nós o que era, a mediunidade é uma faculdade natural que permite a certos indivíduos servir de intermediários entre os espíritos e os homens. Então, o que acontece? Existem dois tipos de mediunidade que eu vou tratar hoje, que é a mediunidade natural, que essa é uma mediunidade que a criança tem até os 7 anos, tá? Que hoje, teoricamente, pelos estudos, dizem que uma grande parte das crianças tem essa mediunidade, que antigamente os médicos chamavam os psicólogos chamavam os amigos imaginários, ou na Igreja Católica chamam dos anjos da guarda, né? Essa criança, ela tem esse contato, como ela tem mais contato com o mundo espiritual, ela tende a enxergar mais e ter mais sensibilidade do mundo espiritual até os 7 anos, que é onde o processo encarnatório se completa. Então, outra coisa que eu quero destacar aqui também, tem muita pessoal de casa que está assistindo, YouTube, nas redes sociais, eu vou puxar mais para o lado da nossa doutrina, mas qualquer religião que for buscar o atendimento para essas mediunidades vão trabalhar de outras formas, mas que levem a Jesus são tão bons quanto, né? Então, mas eu vou puxar mais para o lado da doutrina espírita. Então, o que acontece? Essas crianças tendem a ter esse contato, tendem a enxergar esses espíritos, a enxergar esses irmãos desencarnados que vêm auxiliá-las. Então, isso se chama de mediunidade natural. Depois disso, tem a outra mediunidade que as crianças têm, que daí é a partir dos 7 anos, que é a ostensiva. Então, é disso que nós vamos tratar mais hoje. Essa mediunidade ostensiva que, às vezes, acaba causando preocupação com os pais e medo, porque a criança acaba enxergando, às vezes, espíritos obsessores,
não muito mais do que essas crianças até os 7 anos que são espíritos auxiliares, tá? Então, eu sou uma criança que passei muito por isso. Eu tive uma infância que eu tive muita clarividência. Eu era uma criança que enxergava muito os espíritos. E as pessoas que convivem comigo, até os meus padrinhos estão aqui que passaram muito com isso comigo, minha irmã, minha família. Eu ficava muito perdido nessa época. Eu era uma criança que tinha muitos medos. Eu não dormia sozinho. E mesmo meu lar sendo um lar extremamente amoroso, porque isso aí conta muito nessa fase. É o lar é a vibração do lar que vai definir que tipo de amigos espirituais que a gente vai enxergar. Porque meus pais, na época, eles tentavam de tudo para entender o que estava acontecendo comigo. Não sei se vocês aqui já assistiram os filmes do Chico Xavier, do Divaldo Franco, que mostra quando eles eram pequenininhos, como é que era aquela época. Não se tinha o conhecimento, né? As pessoas não tinham o conhecimento não entendiam o que estava acontecendo com eles. E muitos deles, por exemplo, o Chico Xavier, ele foi entender já muito grande o que era aquilo que estava acontecendo. E hoje, com a questão das redes sociais, da própria doutrina, hoje tem muito esclarecimento, né? Os pais conseguem pesquisar e entender muitas vezes o que está acontecendo com seus filhos, né? Então, os espíritos amigos dizem que eles, em muitos casos, eles se fazem presentes para essas crianças. Por exemplo, os médiuns ostensivos, que a gente diz que é as crianças que já passaram da fase encarnatória e estão passando, e estão ainda vendo muitos espíritos, eles se fazem presentes, os espíritos de luz, por causa da vibração do lar, né? Porque o que acontece? Muitas vezes aquele lar que tem muita briga, muito desentendimento, a energia desse lar acaba atraindo muita presença espiritual. Então os espíritos de luz se fazem presente para tentar auxiliar essas crianças nessa fase. Eu me lembro que na minha época, quando eu era mais novo, tinha um filme, eu não sei se o pessoal aqui, alguém assistiu, que chamava Sexto Sentido. Era um filme de terror, né? Para nós era um filme de extremamente terror, foi um filme que assombrou a nossa geração, porque a gente olhava, o filme contava de uma criança que ela tinha clarividência, ela enxergava os espíritos sofredores, os espíritos vinham até ela pedir ajuda. E no filme a gente enxergava esses espíritos como eles sofreram um acidente muitas vezes, assim, com machucados, com alguns até com cortes, com rostos desfigurados. E a nossa geração toda que da minha idade, ali em torno dos 38 anos, que a gente assistia aquele filme, assombrou a nossa geração. Foi uma geração muito assustada com esse filme, assim. E hoje a gente olhando, a gente vê o que as crianças nessas idades que enxergam isso verdadeiramente passam. Porque as crianças realmente enxergam muitas vezes esses irmãos desfigurados. Então tu imagina o quanto deve ser difícil, né, para uma criança enxergar, e como deve ser difícil para uma criança dormir, como deve ser difícil para uma criança conviver com os outros colegas, por exemplo, acabam sofrendo até bullying, muitas outras coisas dentro da aula, porque ficam realmente apáticas, ficam cansadas por não ter o sono. E o nosso sono, no desenvolvimento da criança, é de extrema importância. É durante o sono que muitas vezes todas as vezes o nosso espírito se desprende e recebe muitas lições do mundo espiritual. É durante esse sono que nós vamos receber os auxílios dos irmãos, muitas vezes. Então, isso é uma outra dica que depois eu vou passar algumas dicas para os pais, para ir melhorando essa vibração dentro de casa, para ir auxiliando esses pequenos. Mas o sono é de extrema importância, a higiene do sono, né? Ter aquela hora que tu vai parando, aquela aceleração, desacelerando a criança, que cuidar muito que a criança vai assistir, por exemplo, antes de dormir, né? Evitar ficar olhando coisa muito violenta, evitar muitas brigas no lar, por exemplo, que deixem a criança preocupada, porque
eu acho que uma das coisas que mais afeta nesse sentido também é, às vezes, os próprios pais brigando na frente dessas crianças, né? E a criança acaba ficando preocupada, nervosa com o que está acontecendo no lar, e isso aí atrapalha tudo, inclusive nessa hora do sono, que muitas vezes as crianças não conseguem dormir, né? É importante também, eu estou falando meio acelerado, pessoal, mas daqui a pouco eu vou... É importante também fazer a criança entender o que ela está vendo, fazer a criança entender que essas manifestações são naturais, que a gente vai ter que achar um jeito de amenizar isso aí, buscando recursos, mas que isso aí é natural de todo ser humano, de todo ser humano que tem essa mediunidade ostensiva. Outra coisa que é importante é nós ensinar essa criança a boa educação. Porque o que acontece? Apesar de ser criança, ela traz uma bagagem muito forte das outras encarnações e tem muitos irmãos que às vezes vêm aqui cobrar dívidas que essa criança tenha, né? Apesar da gente ter o esquecimento do que a gente teve em outras encarnações, tem muitos irmãos que vêm cobrar essas dívidas. E a gente acaba, a criança que tem essa mediunidade acaba sentindo essa presença, acaba sentindo essa energia dos irmãos. E como é que faz para esses irmãos, normalmente, que a gente diz os obsessores, se afastar dessas crianças? É mostrando que esse espírito está mudado, é mostrando que esse espírito veio nessa encarnação diferente do que nas outras encarnações, que esse espírito veio mais bondoso, que esse espírito veio mais educado, que ele veio sem intenção de fazer mal para ninguém, e quem vai ensinar isso para esse espírito são os genitores, são os pais que são os responsáveis por esse ser que está chegando, os pais que são os responsáveis, porque quando Jesus disse, venham a mim as criancinhas, porque deles é o reino dos céus, ele quis dizer isso devido à pureza que as crianças têm. E essa pureza, mesmo tendo uma bagagem encarnatória, essa pureza, ela quando a criança encarna, ela vem com essa pureza e os pais têm que manter essa pureza durante todo o processo. Ensinar essa criança a ser diferente do que ela já foi. Outra dica que eu dou, que eu acho muito importante também, é para os pais que às vezes não conseguem se entender com os filhos. Isso aí é uma coisa que acontece às vezes muitas vezes por dívidas espirituais. Tem muitos pais que não conseguem se entender com os filhos, que não se acertam, estão em eternas brigas, não tem um momento de carinho, de dizer eu te amo. E durante o sono é muito importante também que o pai e a mãe conversem com essa criança enquanto elas dormem. Muita gente não faz isso, né? Conversar enquanto dorme, porque durante o sono o espírito dessa criança está desprendido e às vezes o problema que o pai tem com essa criança é espiritual. Então o espírito consegue receber essa mensagem que o pai vem passar durante o sono. Então tem até uma história que eu achei muito interessante, que é do Chico Xavier, que ele conta de uma mãe que uma vez entrou na fila daqueles atendimentos que ele fazia, né? E a mãe chegou e disse para o Chico, Chico, durante a gravidez toda eu desejei um menino e tive uma menina. Só que, infelizmente, depois quando ela nasceu, para mim foi muito alegre, mas eu fiquei durante toda a gravidez falando que eu queria um menino, queria um menino. E ela nasceu uma menina, mas eu amei ela como se eu fosse, não interessou o sexo, eu amei, mas ela nunca conseguiu me amar, nunca conseguiu dizer eu te amo para mim, como se ela tivesse sentido tudo aquilo que eu passei durante a gravidez, como se ela tivesse sentido todo aquele desejo que eu tive durante a gravidez. E o Chico disse para ela, converse com ela enquanto ela dorme. Diz para ela que tu ama ela, que tu gostaria dela exatamente como ela é, que ela era tudo que tu sempre sonhou nessa vida. E a mãe, né, obedecendo ao Chico, fez. E ela disse que no aniversário dela, a filha veio e deu um abraço por trás e disse, mãe, eu te amo. Foi a primeira vez que a filha disse. Então, às vezes esse espírito veio com essa dor do pai durante a gravidez querer um outro sexo.
né, e achar que não tinha sido aceito. Mas às vezes a gente tem que achar alguma solução, e essa é uma das soluções que o Chico, né, deu para resolver esse caso. Então, gente, assim, o que eu acho importante, nós já falamos sobre os tipos de mediunidade, mas o que para mim hoje é o mais importante nessa exposição é nós conversar de que forma a gente pode ajudar essas crianças, como pais, né? Eu sei que tem muita criança aqui e é muito bom de ver as crianças, e como as crianças, a gente recebe o retorno delas estarem gostando desse ambiente, né? Eu acho tão legal isso, de querer voltar e de querer estar sempre aqui. Então, as dicas que eu tenho para dar, e foram dicas que eu passei por isso porque meus pais fizeram, e eu vejo o quanto para mim foi benéfico, né? As dicas são: orai e vigiai, tá? É sempre de suma importância vigiar o que essas crianças estão fazendo fora do ambiente doméstico, tá? Tu observar o que essas crianças estão fazendo no colégio, tu observar tu querer fazer uma lição de casa, de repente com essa criança, combinar de fazer uma lição de casa junto, ter esse momento em família, é tão importante, né? Tu sentar com essa criança, fazer o tema. Meu filho, o que tu tá aprendendo? O que tu tá estudando? É de extrema importância, tá? Moralizar essa criança. Isso aí foi uma coisa que eu sempre digo e as pessoas comentam comigo até hoje, do quanto meus pais me ensinaram a ser uma criança educada. Isso eu acho que fez muita diferença para mim. Eu me lembro que eu sempre conto que a minha diversão da minha infância era sentar na frente da casa da minha avó para dar bom dia para as pessoas. Eu adorava fazer isso. E isso aí me ajudou muito nessa fase. Isso foi tudo coisas que meus pais me ensinaram. Essa moralização é importante para nós ver para os nossos irmãos obsessores que estão conosco, ver o quanto a gente mudou nessa vida, né? E muitas vezes até nos deixar, né? Não ficar durante toda a nossa vida nos obsediando. Nós temos que mostrar que nós estamos aqui para melhorar. E a responsabilidade, e quem tem que fazer as crianças melhorar são os pais. Porque a criança, ela chega aqui, ela é uma esponjinha, né? Ela vai pegar tudo que ela aprendeu dos pais. É através do exemplo. Como diz aquele ditado, o exemplo arrasta, né? Então, outra coisa que eu acho extrema importância é a oração. Eu acho que tem que ensinar a orar. E não é juntar as mãozinhas para Nossa Ave Maria, entendeu? Também é importante rezar um Pai Nosso. Mas aprender a falar com Deus. Porque Deus, a gente fala com Ele em qualquer lugar que a gente estiver. Eu estava lendo agora para fazer esse trabalho e tinha um relato dizendo assim que se a gente soubesse, nós vamos saber quando a gente desencarnar, mas se a gente soubesse o poder da oração, a gente oraria assim como tomar água. E isso aí, e a oração é desde um muito obrigado por tu achar uma chave que tu perdeu, entendeu? É muito obrigado por eu acordar, a dádiva do acordar. Outro dia eu tava vendo um vídeo na mulher, uma senhora postou um vídeo na internet, eu achei tão interessante. Ela dizia assim: eu quero te fazer um trato. Se eu te desse, eu faço uma proposta, eu te dou 2 milhões de reais. Aí a pessoa, 2 milhões. Mas tu não vai acordar amanhã. Tu gostaria? A mulher, não, quero acordar. E por que a gente reclama se acordar todo dia vale muito mais que 2 milhões? A gente tem a mania de reclamar, né, de tanta coisa e agradecer, gente. Agradecer por tanta coisa que a gente já tem, né, tanta coisa que a gente já conquistou. E isso aí é um hábito que a gente vai imputar desde pequenininho para os pequenos, entendeu? Deve ensinar as orações prontas, mas falar com Deus pode falar em qualquer lugar. Outra coisa que eu acho muito essencial também, principalmente agora para quem é espírita e frequenta, é fazer o evangelho no lar com os filhos. E botar as crianças juntos, porque se alguém está aqui e não sabe como fazer o evangelho no lar, a gente pode orientar, a casa está sempre apta para isso, para orientar essas coisas, tá? Eu não vou me alongar aqui com isso, porque o nosso tempo também é meio curto, tá? Mas
fazer o Evangelho no Lar, além de trazer um benefício gigantesco para todas as casas em volta, vai ter um momento de qualidade com os filhos também. Entendeu? É um momentinho com o filho, é um momento que tu vai conversar com ele, que tu vai estar com ele. Hoje em dia a gente está tão no mundo virtual, né? Tanta coisa, as crianças não têm mais tanta proximidade com os pais, né? Às vezes vão conversar pessoalmente com o pai só quando falta luz, né? Tá sem internet. Então, ter esse momento do Evangelho no Lar é importante e modifica a vibração do lar. Então, na pergunta 379 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao espírito amigo: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? O espírito e o espírito amigo responde: o espírito encarnado, com o fim de se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe. Os encarnados da sua educação devem contribuir para o seu progresso, e esse é o seu dever. Então, esse é o nosso dever como pais, é contribuir para a evolução desse espírito. Outra coisa que é importante também é a criança não deve desenvolver a mediunidade muito jovem a ponto de trabalhar num centro espírita, por exemplo, ou trabalhar com a mediunidade, tá? Ela deve sim e pode frequentar o centro, deve tomar o passe. O passe é extremamente importante para crianças. As crianças devem vir no centro tomar um passe, porque as crianças, às vezes, que sofrem com um problema, que estão sendo obsediadas por algum motivo, ou algum irmão que está acompanhando, é durante o passe que ela tem uma certa liberação para poder modificar os seus pensamentos, os pensamentos da família, e assim não atrair de volta esses irmãos obsessores. Então, gente, indo já para os finalmente, né? O que eu queria dizer que é através do exemplo que nós guiamos os filhos. É através do exemplo que nós nos reconciliamos com os desafetos de outrora. É através do exemplo que atraímos boas energias. É através do exemplo que auxiliamos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Sejamos exemplos em todas nossas ações, mesmo quando ninguém estiver olhando. Porque é assim que a gente dá o exemplo para o mundo espiritual. É quando ninguém está olhando. Porque quando está olhando é muito fácil a gente ser uma pessoa boa, né? Agora, quando ninguém está olhando, o mundo espiritual todo tá. E é ali que vai mostrar quem é que nós vamos atrair para nossa volta. Se eu pudesse resumir hoje a nossa fala, eu resumiria em 3 palavras, tá? Vibração, amor e exemplo. É essas 3 palavras que vão nortear a gente para nortear os nossos pequenos. E para os pais que estão passando por dificuldades, que seja tanto quanto crianças com mediunidade, ou com modos ou comportamento, vocês não estão sozinhos. Eu digo isso para todos que estão aqui e para quem está nos assistindo de casa também. Vocês não estão sozinhos. Isso tudo vai passar. E vocês devem e podem e têm que contar com Deus, orar e contar também com a sua instituição religiosa que você frequenta. Peçam ajuda, gente. Ajuda é extremamente importante, a ajuda tem que ser pedida, seja para os amigos, seja para os familiares, seja para a sua casa espírita que você frequenta, seja para a sua instituição religiosa. Não passa por isso sozinho. Conta sempre com a gente. Se precisar de nós aqui do Lar de Fabiano, alguma orientação sobre isso, pode contar conosco. Nós estamos aqui justamente para ajudar, é isso que nos move aqui. Então, meus irmãos, para nós irmos já agora para o passe, gostaria que todos fechassem os olhos para nós fazer uma prece. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui novamente, na busca de conhecimento para nossa elevação espiritual. Que assim como nosso irmão Jesus, governador da terra, tenhamos paciência, amor e cuidado com as nossas crianças, sendo sempre um instrumento para ajudá-las a progredir nessa encarnação. Que a paz de Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja.